Imagine a seguinte situação. Um competidor medíocre que não tem um preparo devido para enfrentar o seu adversário, ao invés de se preparar, se qualificar e se tornar melhor para as próximas competições, utiliza da sua influência e do seu poder para dificultar a vida desse adversário, quebrando uma perna dele ou deixando o nível equilibrado para baixo, digamos assim, piorando a situação do outro adversário. E o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Vamos saber um pouco mais logo depois da vinheta. Neste domingo, 15 de outubro, passou a funcionar o projeto Remessa Conforme, pelo menos dentro do AliExpress ali. O projeto Remessa Conforme é um projeto do governo de taxação automática, digamos assim. Então, no momento da compra, você já paga todos os impostos e quando chega no Brasil, teoricamente, o produto vai chegar mais rápido no seu destino, porque os impostos já foram cobrados diretamente na fonte ali, diretamente na hora da compra. Esse é um assunto que já vem à tona há muito tempo, é um projeto que já está em desenvolvimento há muito tempo aí, desde que o novo governo assumiu, e agora, aparentemente, o AliExpress já atualizou ali o seu sistema para que funcione de forma automática. Mas vamos voltar um pouquinho e entender como aconteceu tudo isso, como que essa história dos impostos se tornou tão bagunçada como a gente vê hoje, até o ponto de chegarmos no que a gente tem ali, que é o remessa conforme. Falando de lei, nós temos o Decreto de Lei 1804, de 3 de setembro de 1980. E no segundo artigo está escrita a seguinte informação: dispor sobre a isenção dos impostos de importação de bens contidos em remessas no valor de até $100 norte-americanos, ou equivalente a outras moedas quando destinados à pessoa física. Em teoria, essa lei de 1980 isentava de impostos e tributos itens de até $100 destinados a pessoas físicas, ou seja, quando eu comprava alguma coisa lá no exterior e trazia para cá e o destinatário era no meu CPF, eu tinha até $100 de isenção de impostos. Isso na lei de 1980. Isso se aplicava ao destinatário como pessoa física, independente se o remetente fosse ou não pessoa física. Porém, a portaria MF 156 de 1999 mudou um pouco a regra do jogo. Essa portaria diz que compras até $50 não seriam tributadas desde que o destinatário e o remetente fossem pessoas físicas. Então isso gerou um pouco de bagunça em todo o sistema, porque foi uma portaria que passou por cima de uma lei, e essa portaria era a que tinha maior peso ali nas decisões da Receita Federal com relação à tributação. Ou seja, você só não seria tributado se o remetente e o destinatário fossem pessoas físicas. Então o que muitas empresas da China, em especial, começaram a fazer? Começaram a mandar mercadorias aqui para o Brasil como pessoas físicas, para fugir de impostos. Isso acabou gerando uma bagunça louca para todos os lados. Só que a Receita Federal não tinha um contingente de pessoas suficiente para fiscalizar todas essas coisas, então passava tudo quanto é tipo de compra. Acontecia casos de você comprar itens de mais de R$1.000, que daria mais de $50, e essas compras não serem taxadas, e comprar coisas que seriam até um pouco abaixo de $50 e elas seriam taxadas. Então não existia um critério específico para taxar ou não taxar as compras, e isso de fato era muita bagunça. E para pessoas como eu, que gostam muito de tecnologia e não tem acesso à tecnologia aqui no Brasil, a nossa saída é comprar em AliExpress e outros sites chineses para ter acesso a essa tecnologia, que tem um preço muito atrativo, mas às vezes também é a questão de acesso. Tem coisas que a gente simplesmente não encontra vendendo aqui no Brasil e a gente recorre a outros sites para conseguir esse tipo de tecnologia, esse tipo de acesso. E agora o Remessa Conforme veio, teoricamente, para facilitar todo esse processo, já que as taxas são cobradas ali diretamente no momento da compra. Só que isso gerou algo que a gente nunca tinha visto antes, que é uma taxa incrivelmente abusiva e astronômica de todos os produtos que passam dessa cota de isenção. Para vocês terem ideia, está aqui um produto que custa R$ 1.805 e os tributos custam R$ 1.674,62, totalizando R$ 3.566,67 num produto que custaria ali, com frete grátis, R$ 1.805. Então existem situações que os produtos estão sendo taxados até em 92%, porque agora os produtos que atingem acima desse valor de $50 são taxados em 60%, porém agora tem o ICMS que é fixado em 17% em todos os estados nacionais. E isso ali somando ICMS por fora e todas as questões de trâmites tributários pode chegar a uma taxa de 92%. Então a gente chega a absurdos como esse aqui, onde um fone de ouvido que custaria R$ 1.800 está custando R$ 3.500. E o preço desse fone no Brasil custa R$ 2.500. Ou seja, agora a gente entra naquela questão da ilustração que eu contei no começo, né? O governo brasileiro, ao invés de diminuir a carga tributária para que as empresas aqui no Brasil possam ter melhores negociações e ter uma margem de lucro decente, passar os produtos de forma mais barata para os consumidores, a Receita Federal escolheu dificultar a vida de quem compra fora para que elas sejam obrigadas a comprar aqui no Brasil. Só que eles não pararam para pensar que antes, ao exemplo desse fone, a pessoa iria pagar R$ 1.800. Ela não vai pagar R$ 2.500 no fone aqui no Brasil, ela simplesmente vai deixar de comprar. Isso já vem se refletindo na forma com que o brasileiro consome os produtos que vêm de fora e consome os produtos aqui internamente. E para bem falar a verdade, esse governo está muito preocupado em taxar as pessoas, em aumentar os impostos, porque é um governo que gasta muito, um governo que não tem freios com relação aos gastos públicos. Então eles precisam arrecadar por todos os lugares possíveis para que sustente as contas do governo. E eu aqui não estou falando sobre questões políticas de A ou B, de quem escolheu ou não escolheu os governantes, mas sim que o governo atual não se importa muito com gastos públicos,
mas sim em aumentar esses gastos, e para aumentar esses gastos ele tem que arrecadar mais, e a única forma do governo arrecadar é por meio de impostos. O governo não produz riqueza, o governo distribui riquezas que ele arrecada por meio de impostos. Mas me diz aí você, o que você acha de toda essa loucura dos impostos? Você vai continuar comprando fora, mesmo com esses impostos abusivos, ou você vai dar uma freada, vai comprar aqui no mercado nacional? Deixe aqui seus comentários sobre todas essas questões que nós debatemos um pouco nesse vídeo, e não deixe de se inscrever nesse canal, compartilhar o seu vídeo com seus amigos, deixar o seu like aqui que é muito importante para mim. Não custa nada para você fazer nenhuma dessas coisas, mas para mim é muito benéfico aqui. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.